Buenos hermanitos da especialização em neurobiologia e filosofia da contemplação. Me digam aí como é que está os estudos de vocês. Eu venho aqui dar meio que um resumão dessa nosso penúltimo capítulo, né? Nós vamos entrar então, sem ser sábado, o outro, né? No primeiro sábado do mês de novembro, adentrando ao último capítulo, né? O capítulo Religião e Consciência Cósmica. Então, um resumão do nosso último capítulo. Teve encontros mais extensos, né? Que falamos sobre a neuro da meditação. Então, entenda que sempre que você foca a sua atenção, seja numa presa, num predador, num parceiro sexual, no Tinder, ou na imagem de Buda, ou Shiva, ou o que seja, a mesma região corporal é ativada, neurônios do seu córtex pré-frontal, onde fica o cono do demônio. Essa região tem uma conexão íntima com o giro cingulado lá dentro. As duas se ativam sempre que você foca a atenção. Como talvez agora você focando a atenção na minha fala, gestos, para onde eu estou indo ali de raciocínio, focado aqui. Isso faz automaticamente que se desligue pela junção córtex pré-frontal, giro cingulado com o tálamo, que é uma espécie de correio sensorial, que recebe as informações sensoriais do mundo, que chegam em você, ele é tirado da tomada. Para que tudo isso? Para que se acentue mais ainda a sua atenção e você fique menos desatento a outros encontros que não esse agora, que você escolheu como importante. Por que isso acontece? Porque, evolutivamente, os nossos ancestrais desatentos coletaram uma fruta venenosa ao invés da comestível e matou todo mundo. Ele estava ali para levar caça para casa, atento na toca, e blá, 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 e foi desatento por um farfalhar de folhas, uma outra pessoa que atraiu a atenção dele do outro lado do rio, passou a presa, e ele perdeu a caça, ou ele foi devorado por um predador e morreu. Então, a atenção plena é um atributo humano. Esse é o primeiro rolê adentrando esse capítulo. A atenção plena, estado de atenção, blá, 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 é um estado natural humano. Então, o estresse é um estado momentâneo, importantíssimo, mas que depois passado o perigo, real ou imaginário, você volta para o seu estado natural, que é então o oposto do estresse, e o nome que se dá a isso é relaxamento. O estado de relaxamento, e não de letargia, isso é cansaço. Relaxado é alguém que está atento, bem. Estressado é alguém que está multitasking, ligado em tudo, desatento. Porque a atenção mesmo é quando eu estou relaxado e focado aqui, sereno. Sereno não significa letárgico. Mas olha como a construção faz você chamar a sua filha de relaxada quando ela não arrumou o quarto, não é? Porque ela não produziu. Olha que interessante. Essa é a segunda aproximação. O estado de relaxamento é o seu estado natural. O estado de estresse é o estado momentâneo, de desatenção. E olha que interessante, que você precisa se esforçar para entender o que eu falei, que está ligado ao 220, fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, é ruim para a sua saúde, né? Biologicamente. Ele é importante para quando você fazer algo, você vai correr perigo de vida. Segunda aproximação, então, meditação é estado natural. Segunda aproximação, todos esses mecanismos
serve para que você então esteja no seu estado natural, que é o de relaxado, não estressado. Terceira aproximação são a química, né? Falamos de dopamina, serotonina, falamos do hormônio melatonina, do neurotransmissor beta-endorfina e também do NAG, N-acetil-aspartilglutamato. Esse conjunto bioquímico deflagrado, secretado, acontece no conjunto anterior, córtex pré-frontal, girocingulado, tálamo. Isso tudo, Beto, por que isso acontece? Não é? Essa é uma pergunta interessante, porque a única coisa que você tem que fazer para tudo isso acontecer, betorfina, serotonina, bababá, dopamina, NAG, só focar a atenção. Todo o restante acontece porque você nasceu programado para isso acontecer. Não é bacana, não é legal, não é interessante? Claro que é. E a última aproximação, então, é você perceber que o yoga, então, é de difícil definição. E isso é interessante porque isso faz com que ele seja nomádico e não sedentário, porque ele se desdobra em 1000 facetas, porque meditar, ou yogar, é um estado. Ele é tanto uma técnica, claramente definida, inspire um tempo, expire em outro, pode ser uma técnica, mas ele é também um estado, e é um estado absolutamente natural. Não precisa vir alguém extra para te impor isso. Né? É um construto natural. Para quê? Para você desenvolver um cuidado sobre si mesmo. Esse é o rolezinho que a gente amarra. Você quer desenvolver um cuidado maior sobre si mesmo. E esse si não é um eu a ser desvelado, descoberto. É algo que está em eterno devir e em construção. Então, são essas aproximações que eu queria trazer para você para ir dando uma amarrada. Né? O yoga é alguma coisa assim para uma instituição organizada, com suas técnicas, métodos, livros, mas há um yoga que é sem órgãos, não organizado. Né? E ele pode, então, se moldar a diversas organizações sociais e corpos também. É desse que nós estamos falando. Há diversos cursos que falam sobre os yogas organizados. Yoga Iyengar, yoga não sei o quê, Patanjali, Shankaracharya, Vedanta. Essas são perspectivas do yoga. Então, a perspectiva yoga vedantina, uma perspectiva yoga hinduísta, uma perspectiva yoga sikh, que é o Kundalini Yoga. Certo? A perspectiva biológica do yoga também, claro. E o yoga se define por essa? Não. Ele está não organizado. E o que poderia criar uma certa angústia em você, porque você pode ser obsessivo em buscar definições que delimitem o yoga, é libertador, se você parar para pensar sobre 30 segundos sobre isso. O yoga é de difícil definição, se não impossível. Ele vai se definir quando ele começa a se conjurar dentro de você. O si. Você buscar e cuidar de si. Você vai criar, então, uma estética yógica para você viver. O problema é quando você constrói essa estética, mas quer comercializar ela. A tua estética não vai conseguir ser comercializada por corpos diferentes, só para você. Então, o yoga é uma técnica, mas também é um corpo não organizado. Né? Próximo, então, do relaxamento, né? Longe do estresse. Essas construções vão fazer você fugir de organizações normativas do yoga e aproximar você de subjetividades singulares que você deve criar no contato, na relação do yoga, como um agenciador entre você e outros corpos. E nisso eu já ganho um gancho para quando a gente entrar no próximo capítulo final, Religião e Consciência Cósmica, ou Espiritualidade, se você quiser, onde a gente vai esmiuçar e aproximar o yoga tanto de discursos filosóficos, religiosos ou teológicos, e, sobretudo, vou investir mais tempo num discurso filosófico, não teológico,
próximo da filosofia da diferença, da imanência. E a gente amarra isso na nossa próxima aula, ok? Um abraço, até o próximo encontro.